Bem-vinda a essa live. Você que está chegando aqui agora, meu nome é Isla Vieira. Estou aqui fazendo essa live para contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória na costura criativa. Então sejam todos bem-vindos. Para você que está assistindo essa live gravada, muito obrigado pela companhia. Vai ser uma live assim, contando um pouquinho da minha história, não tem conteúdo técnico. Então se você estiver aí fazendo a sua costurinha ou lavando uma louça, deixa rodando aí a live, vai escutando a minha história. É uma inspiração para quem tá aí começando na costura criativa e também para quem tá chegando aqui no meu perfil agora, não me conhece. Quem que é a Isla, né? Quem que é essa pessoa? Então, sejam todos bem-vindos. Eu tô vendo aqui que já tá entrando várias pessoas. Eu vou dar um bom dia aí para todo mundo. Daqui a pouquinho eu entro no conteúdo. Bom dia, meninas! Bom dia para todas vocês. Sejam bem-vindos aqui à live. Gente, eu não tenho muita afinidade com live, então vou pedir para vocês, a hora que eu estiver contando um pouquinho da minha história, eu fiz até um roteiro aqui, porque eu tenho um pensamento muito acelerado. E aí o que eu vou fazer? Eu não vou ficar olhando aqui os comentários, porque eu me perco nos assuntos. Então, para você que vai ficar aí comigo, eu sei que muitas de vocês têm compromisso, agora são 9h30 da manhã. Estamos aqui no dia 1º de junho de 2025 e você que tá aí comigo, se precisar sair, não tem problema, essa live vai ficar gravada, vou colocar ela também no YouTube, então você que estiver assistindo no YouTube, assim que eu terminar essa live, eu vou baixar ela e colocar lá no YouTube. Então você que tá no YouTube, quiser me acompanhar aqui no Instagram, vem pra cá, @islavieira. De vez em quando tem uns causos nos stories, tem uns dedinhos de prosa. E é isso, gente. Vocês são lindas, maravilhosas. Bom dia, Dani. Bom dia, Dani. Por causa da Dani, ontem estive no Termas, viu? Depois eu me acerto com ela. Coração pra você, Dani. Bom dia, meninas. Deixa eu só passar uma parte pra vocês. Eu deixei uma caixinha de pergunta falando assim, se vocês tinham alguma curiosidade, alguma coisa em relação à minha pessoa. Veio muitas perguntas de conteúdo técnico. Então, eu vou aproveitar essa caixinha, vai ser ótimo, que eu vou ter conteúdo aí para a semana toda. Então, eu vou respondendo vocês durante a semana. A parte de curiosidade... A tua cara da riqueza, Dani? Então, a parte de curiosidade... vocês vão perguntando aí, depois se eu conseguir responder vocês, eu vou conseguindo aqui, é aquele esquema, tá, gente? Vocês não reparam, não, essa é a Isla, e é aquilo que eu falei, tem um pensamento meio acelerado, então se você for ficar aqui comigo, e entrar alguém e falar assim, tô atrasada, eu perdi, avisa pra elas que o conteúdo vai ficar gravado, quer dizer, a história, né, não é conteúdo aqui. Eu já vou começar, são 9h33, então já vou começar falando um pouquinho quem que é a Isla, para vocês que ainda não me conhecem, né, conhecer essa pessoinha aqui. Sou isso aqui, tá, gente? No dia a dia. Pergunta pra Dani aí, que me conhece pessoalmente, as meninas, ó, Larissa, minha amiga Larissa tá entrando agora. E assim, vou parar de olhar os comentários. Chegou, amiga? Beijo. Vou parar de olhar, gente, os comentários, senão eu vou me perder mesmo, tá bom? Depois eu também não quero me estender nessa live, é domingo. Vocês estão aí, ó, largaram tudo que vocês estão fazendo pra estar aqui comigo, então eu agradeço muito de coração a presença de vocês. Bom, quem que é a Isla? Eu nasci em São Paulo, capital. Vou olhar aqui pra baixo de vez em quando, gente, é que o roteiro tá aqui, tá? Porque é aquilo que eu falo, a pessoa se perde. Eu nasci em São Paulo, capital, mas pequenininha fui pro interior. Nós moramos em Birigui e depois de um tempo, quando eu me casei, eu mudei aqui para Araçatuba, onde eu resido atualmente. Araçatuba fica a 530 quilômetros de São Paulo, capital. Então, eu tô no interior e fui criada aqui no interior, então tem esse sotaque aí do porta, corta, volta, é bem típico de nós aqui do interior. A minha primeira técnica artesanal, a primeira coisa que eu aprendi foi crochê. Eu fazia crochê com aquelas linhas fininhas, linha Cleia, e com 7 anos de idade. Gente, a veia empreendedora e artesanal passou aqui por mim desde cedo. Então, com 7 anos de idade, eu fazia crochê biquinho em pano de prato,
roupinha de Barbie. Gente, eu fazia roupinha de Barbie e vendia para as minhas amiguinhas da rua. Por R$ 1, eu lembro na época. Acho que eu tinha uns 10, 11 aninhos e já vendia, gente. Olha, pessoa empreendedora desde pequena. Aprendi também ponto cruz e fazia ponto cruz em toalha de banho pras tias. Ela sempre dava um dinheirinho pra gente, sabe? Aquela coisa apoiando a criança, né? A adolescente ali a ter um emprego, alguma coisa. E depois, depois que eu aprendi ponto cruz, eu comecei a fazer aula de música. E aí eu me formei em música. E ali eu comecei a dar aulas de música. E eu dei aula de música durante 23 anos, gente. Tive alguns espaços de tempo que eu não lecionei, mas foi a minha atividade principal. Então, naquela época, no ano de 94, mais ou menos, já contei minha idade, né? Esse mês vou fazer 43 anos, gente, dia 12 de junho. Aí eu não falei que eu mudo os assuntos? Vamos voltar lá em 94. Eu dava aula de música, né? E me formei tudo. E além de dar aula de música, eu também fiz um estágio, assim, eu trabalhei numa gráfica que tinha na frente da minha casa. E nessa gráfica, eu aprendi, assim, fazer algumas coisinhas no CorelDRAW. E, gente, com 14 anos eu aprendi a mexer no CorelDRAW, coisa pouca, conhecimento raso. E esse conhecimento tá me ajudando no dia de hoje. Então, eu fico muito feliz, muito agradecida por Deus colocar tantas oportunidades na minha vida, no meu caminho, que lá atrás eu nem imaginava. E hoje é o que às vezes me ajuda, né? Às vezes não, sempre tá me ajudando. Enfim, com 14 anos, gente, naquela época, em 94, aqui no interior, tem muita fábrica, em Birigui, onde eu morava, tem muita fábrica de calçado, o pessoal trabalha muito com calçado. Então, naquela época, minhas amigas, a maioria da minha prima também, o que fazia? Trabalhava de manhã e à tarde e à noite ia para a escola. E eu cheguei a estudar no período noturno, uma semana, gente, eu não me adaptei com o período noturno. E eu falo assim, que Deus foi tão maravilhoso de ter aberto a minha mente para lecionar música, né? E eu não precisei estudar à noite, eu consegui estudar na parte da manhã, dava aula à tarde e à noite. E sempre fazia alguma coisinha, sabe, gente? Nessa gráfica que eu trabalhei na frente de casa, depois de um tempo, eles passaram para mim o serviço, porque eles cresceram muito com a parte de estilismo. Então, que é questão de fábrica também, né? Eles faziam botas, sandálias, faziam o desenho, né, de estilista. E aí os clientes que eles tinham de cartãozinho de visita, de convite de casamento, eles passaram tudo para mim. Naquela época, a minha mãe tinha o nome limpo na praça, né? E nós fomos juntas no Ponto Frio, gente. Comprei um computador em 24 parcelas e ali eu trabalhava, gente. Então, sempre fui empreendedora. Nunca trabalhei assim fora. Eu vou trabalhar das 8 às 18 ou na fábrica das 7 às 17, né? Nunca trabalhei fora, assim. Sempre empreendendo, sempre fazendo as minhas coisinhas. E até lembro que naquela época tinha um tal de declaração de isento. Não sei se vocês, quem é aí de 90, 80 vai lembrar. A gente tem que declarar, hoje em dia é declaração de imposto de renda, né? Naquela época era a declaração de isento. Então eu coloquei uma faixa na frente da minha casa e tava lá, faça aqui sua declaração de isento. Cobrava R$1,50, as pessoas iam lá com o CPF, eu tinha que... Tudo assim, gente, sempre fazendo uma coisa em outra, gravando um CD. Ai, gente, foi essa meu decorrer aí na minha adolescência. Com 24 anos eu casei. Aí casei, mudei para Araçatuba, né? Meu esposo, ele era funcionário público, já tinha muitos anos, mais de 20 anos de funcionário público, então ele tinha já uns benefícios, né? Mesmo ele sendo cargo comissionado, ele tinha uns benefícios, sexta parte, quinquênio, essas coisas. Então, ele começou a me incentivar, não, vamos trabalhar, você é inteligente, vai prestar concurso, vai trabalhar na prefeitura, né, ou em algum lugar, tal. E aí eu fui, puxa vida, tem um monte de benefício, né, o salário ali na conta todo dia. A gente que é empreendedora, a gente pinga um dia aqui, pinga ali, pinga acolá, né. Enfim, o que aconteceu? Eu
comecei a prestar concurso. Passei no concurso da prefeitura de Birigui. Trabalhei 1 ano e pouquinho lá, depois prestei aqui em Araçatuba, passei na prefeitura aqui de Araçatuba, trabalhei mais um pouquinho. Por que eu tô falando isso, gente? Mostrando para vocês que eu segui vários caminhos, né? Além de trabalhar empreendendo, eu consegui trabalhar um pouco, né, num serviço, né, comum, entre aspas, né? E o que aconteceu? Eu me senti presa, sabe, gente? Porque sempre trabalhei empreendendo, eu tinha meus horários, eu era minha patroa, né? Só que precisei passar por esse processo todo para conhecer uma pessoa muito especial que me apresentou a costura criativa. Olha como que é incrível, gente, como que as coisas acontecem, né? Eu conheci a Taína. A Taína, ela era funcionária lá da farmácia aqui de Araçatuba, onde eu trabalhava. E ela, na época, estava com as 2 filhas e a nora grávidas. As 3 gravidaram, assim, de uma vez. E ela estava doidinha, bordando enxoval das crianças. Tudo menino. E aí eu me interessei. Quando eu vi ela bordando, pet appliqué, gente. Vocês lembram dessa técnica? Pet appliqué, ali nas fraldinhas, assim, ó. Tudo pontinho por pontinho. Aqueles retalhinhos, eu me encantei, eu nunca tinha visto aquilo. Fiquei fora, né, do artesanal, nunca vi aquela técnica, falei, eu quero aprender isso. Aí ela me ensinou e eu ajudei ela a bordar o enxoval dos meninos dela, depois eu engravidei. Bordei o enxoval do Heitor, meu filho mais velho, que hoje tem 14 anos. Então, eu falo assim que foi permissão de Deus para eu entrar na costura criativa. Aí, a partir do momento que eu comecei na técnica artesanal, de novo, aí a internet começou a abrir um pouquinho mais, a gente ter um pouquinho mais de facilidade aí nas pesquisas, eu comecei a ver que eu tinha capacidade de fazer outras coisas, porque eu tinha mais ou menos uma base de como se costurava na máquina de costura, porque minha mãe sempre teve máquina de costura. Minha mãe fazia coxinha de retalho, tapetinho, até esses dias conversando com a Viviane, uma amiga, ela falou, eu fiz um tapete de pezão. Nossa, na hora, assim, me lembrei da minha mãe. Minha mãe fazia uns tapetes de pezão. Vocês lembram disso, gente? Aquele pezão bem grandão de retalho, assim. Nossa, na hora me deu um apertinho no coração. Enfim, Aí eu já me perdi, vocês viram? Que é o pensamento acelerado da Dona Isla. É assim mesmo. Então, peraí, deixa eu respirar. Deixa eu ver meu roteiro, se eu tô seguindo certo aqui. A minha intenção, gente, quando eu tava trabalhando na farmácia, que eu tive o Heitor, a minha intenção eu vou pegar 4 meses de licença maternidade, 1 mês de férias e vou pedir as contas, né? O meu marido tá bem no serviço dele. A gente tinha tirado um carro, 0, parcelamento, sabe? Aí, o que aconteceu? Mudou a mesa diretora da Câmara naquele ano seguinte. O Heitor nasceu em 2010. Em 2011, meu marido, no comecinho do ano, foi mandado embora. Perdemos todos os benefícios, gente. Aí, o que eu fiquei? Fiquei trabalhando na farmácia, porque a gente tinha aquele compromisso da parcela do carro. E meu marido foi procurar emprego em outro lugar, nunca tinha trabalhado em outro lugar, ele estava lá desde mirim. E permissão de Deus, gente, tudo permissão de Deus pra gente amadurecer, pra gente ter experiências, né? E aí eu continuei lá trabalhando e meu filho ficava com uma irmã da igreja, ela, nossa, cuidou muito bem dele. Quando o Heitor foi em 2012, meu marido já estava um pouquinho estabilizado no emprego que ele entrou. E o Heitor com 2 aninhos, eu falei, eu acho que eu vou sair aqui, eu não aguento mais ficar aqui presa nessa farmácia. Fui transferida para uma farmácia de alto custo e era muito difícil trabalhar ali, gente. Parece que tinha uma nuvem negra, assim, a gente, assim, saía, assim, estressada, sabe? Saía muito deprimida, era um ambiente muito difícil, as pessoas brigavam porque não tinham remédio, a gente não tinha culpa. Era bem, bem difícil. Aí eu saí dessa farmácia, né? Pedi as contas e voltei a dar aula de música. Conversei com meu marido, ele falou, não, acho que agora dá certo, sim, vamos
voltei para dar aula de música, mas nesse meio termo eu já fazia as fraldinhas. Eu comecei fazendo um enxoval da Giza, da filhinha da Giza, foi a minha primeira cliente. E aí comecei a aprender a costura olhando no YouTube, vendo vídeos. Então a primeira pessoa que eu encontrei que naquela época tinha era a Estela Junqueira. Então eu aprendi tudo que eu sabia de costura com a Estela Junqueira, porque eu só sabia mexer na máquina ali, que a minha mãe já tinha me ensinado. Cheguei a fazer um curso de corte e costura com 18 anos, só que, gente, eu não aprendi nada. Se você falar pra mim, Isla, traça uma saia reta, simples, não sei fazer roupa pra mim. Tenho as máquinas aqui, mas não sei. E aí eu comecei a seguir a Estela Junqueira, não perdia vídeo dela. Gente, eu tinha tanto medo de perder os vídeos dela, pra vocês terem uma ideia. Eu fazia uma gambiarra, eu não me lembro o nome do programa, mas eu fazia uma gambiarra para baixar os vídeos do YouTube da Estela Junqueira e salvar no meu computador. E eu gravava um backup num CD, eu tenho até hoje os vídeos, porque eu falava assim, que riqueza de vídeo, né? Que riqueza de aula. Então eu aprendi o meu início tudo com a Estela Junqueira. Depois veio Baifê Atelier, Arte da B, então fui aprendendo com elas, gente. Foram as minhas primeiras professoras. E a inspiração, aí vem a história da inspiração, né? Eu tenho uma pessoa assim que eu amo muito, não conheço pessoalmente, que é a Vivi De Gaspari, do Atelier Vita Colorida. Eu falo pra ela, brinco com ela, você é minha musa inspiradora. Eu, gente, tirava, olha o esquema, vocês fazem isso também que eu sei, então vocês não me julguem. Eu tirava print das fotos dela, as capas de Bíblia que ela fazia, as capas de livro. Eu amava aquilo lá e era o ramo que eu tava crescendo na parte do artesanal. Fazer capa de inário, capa de Bíblia aqui pro pessoal da minha igreja, tudo. E aí, tirava os prints dela e da Tete da Luciana Angarten, muito maravilhosa. Fazer os prints lá e até mostrei pra Vivi, viu? Já mostrei, ó, minha amiga tá aqui, ó, 2012, 2013, ela tinha Flickr. E eu achei ela no Flickr e eu me encantei com o trabalho dela. Enfim, foi passando o tempo, gente, e o que que acontece? Quando você tá no mundo do artesanal ali, fazendo as peças, e a gente tenta caprichar, né? Tenta fazer uma coisa bonita, a gente vai sendo recomendado no boca a boca. Então eu comecei fazendo o enxoval da minha amiga Giza, e a Giza recomendou pra fulana, e a ciclana, aí alguém chegava em mim, eu quero fazer tal peça, e eu fazia de tudo naquela época, gente, tudo que vocês me pedissem, eu ia dar meus pulos pra atender. E aí eu comecei a ficar reconhecida aqui na cidade, tá? Isso aqui na cidade, comecei a postar alguma coisinha no Facebook, naquela época, acho que 2013 mais ou menos, a minha amiga Lid me ajudou aqui no Instagram. Eu não botava fé no Instagram, gente. Olha que coisa. Não botava fé no Instagram. Eu achava que o Instagram... Não, que o bom era o Facebook. O Instagram não ia dar lucro, não. E aí ela que postava pra mim umas fotos ruins. Pena que eu apaguei, eu não arquivei. Senão... Mas se eu encontrar, eu ainda posto aí pra vocês um dia as fotos ruins que eu colocava aqui no Instagram. Não botava fé nisso aqui, não. Enfim... Fui fazendo o trabalho, gente, e dando aula de música. Então, eu me dividia, nessa época até a Lid me ajudou aqui no ateliê. A gente fez nós mudamos aqui, essa parede de fundo, a gente colocou todas as coisas aqui do ateliê e fiz uma cortina separando a aula de música. Então, quando eu tava dando aula de música, eu fechava a cortina de fora a fora na parede, assim, dava aula de música. Quando as alunas iam embora, eu abria a cortina e ia trabalhar no ateliê. Aqui mesmo, nessa sala. Foi passando os anos, gente, eu tinha um sonho muito grande, que era fazer faculdade. Então, eu sempre fui, assim, uma menina muito estudiosa. Eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler, de estudar. E na época, a gente, assim... Eu não vou pôr culpa em ninguém, tá, gente? Mas, assim, a mentalidade do meu pai... ela era, assim, um pouquinho inferior. Então, ele falava assim, pra que fazer faculdade? Vai ser caixa de supermercado? Faculdade não dá, não sei o quê. Mas era a simplicidade dele, gente. Ele era muito simples nessa parte, né? Ele sempre foi muito inteligente, muito, assim, a visão dele muito lá na frente. Mas na parte da faculdade ele não me apoiou, não. E eu tinha esse sonho, porque outras amigas eram formadas e eu não tinha diploma.
E quando eu estava na farmácia, conversa vai, conversa vem com um amigo, ele estava se preparando para prestar o ProUni. Então ele fez o Enem e ele falou: não, quem estudou em escola pública tem o direito à bolsa no ProUni. Daí tem as porcentagens lá, dependendo de como você se sair na prova. Lá vai eu, gente, 30 e poucos anos, e eu lá prestando o Enem. Fiz o Enem, passei, tive uma colocação super boa e ganhei a bolsa 100% pedagogia. E a pedagogia era semipresencial, então uma vez por semana eu estava na faculdade, né? E o restante da semana a gente tinha que estudar pelo computador. Gente, que alegria no meu coração de estar fazendo faculdade, vocês não têm ideia. O Heitor tinha 3 anos e meio. Fui estudando, fazendo faculdade, conheci a Ju entrou aqui, que eu vi ela entrando. Que eu sempre falo da Ju, minha amigona, foi a única amiga que ficou, assim, da época da faculdade. E fiz a faculdade. No finalzinho da faculdade, eu engravidei do Arthur. Aí, quando eu me formei, o dia que eu fui pegar o certificado, né, o diploma, eu tava com o Arthur com 1 mês no meu colo. Então, foi, assim, uma parte muito boa, assim, pra mim, sabe, gente? Era um sonho que eu tinha e realizei, não paguei 1 centavo da minha faculdade. Então, eu digo que é, assim, permissão de Deus e um presente de Deus na minha vida. Era meu sonho. Só que me formei pedagoga, e aí? Vai seguir? Quando eu comecei nos estágios, gente, que eu vi a realidade da pedagogia, falei, não, isso não é pra mim. Eu não tenho esse dom. Por mais que eu tenha didática de ensinar e tudo, mas não tenho dom. Que responsabilidade, uma turminha ali, uma sala de aula. Fiquei, assim, muito apreensiva e falei, eu acho que não é pra mim. Mas era meu sonho, era ter o diploma, gente, ter o canudo ali na mão. Depois, se desse pra fazer trabalhar na área ou não, isso aí foi outras histórias. E até trabalhei, trabalhei por 3 meses numa escola como professora de música, indicação da Giza, minha amiga. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei, gente, isso aqui não é pra mim. Não, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, fiz a faculdade, me formei e tudo, mas não trabalhei na área. Aí, deixa eu ver aqui, que eu já me perdi na minha linha do meu raciocínio. 2018 foi o ano virada de chave da minha vida. Foi um ano, assim, que ele é marcado por muitas coisas. Foi o ano que minha mãe faleceu. E eu tive essa perca muito grande, que até hoje eu sinto muita falta dela. Minha mãe ia adorar ver isso aqui, gente. Minha mãe, ela era minha fã número 1. Mas, enfim, em 2018, eu tava recém-formada. Meu filho, a escola que ele estudava numa escola particular. E a diretora da escola, ela se formou em coaching. E ela abriu um processo de coaching ali em turma, né? E aí eu falei assim, eu vou entrar nesse negócio aí de coaching, né? É bom porque se eu for arrumar algum emprego na área de pedagogia, é um diploma a mais aí pra me colocar no meu currículo, né? Entrei pensando nisso, gente. Um diploma a mais no meu currículo, mas eu não fazia ideia do que eu ia ver naquele negócio. Não fazia ideia. Aí comecei a fazer o processo de coaching e é aquele negócio do autoconhecimento, né? Eu não tinha esse negócio, nem sabia. Esse negócio de autoconhecimento é coisa de gente, sei lá, né? Tinha aquele preconceito. O pessoal fica aí procurando piolho, né? Na cabeça. Né? Esse negócio de... Pra que esse negócio de autoconhecimento? Gente, o que é isso? Autoconhecimento é tudo. Quando ela começou a discorrer ali nas aulas e eu comecei foi uma virada de chave, gente, uma virada de chave. Para vocês terem ideia, essa questão da nossa mentalidade, né? Até então, a minha mentalidade era assim, a pessoa, uma cliente chegava em mim e falava assim, Isa, eu quero fazer tal peça. Tinha uma artesã que já tinha a aula daquela peça. Não seria muito mais fácil eu chegar lá, comprar o molde, a aula e desenvolver ali a peça e entregar para minha cliente? Ia ser muito mais rápido. Mas não, aquela mentalidade assim, ó, fechadinha. Pra quê? Eu vou pagar? Imagina, eu mesmo dou conta de fazer. E quebrava a cabeça, Enfim.
Nesse processo de coaching, gente, foi onde que abriu a minha mente para muita coisa, muita coisa. Até então, nunca tinha feito nenhum curso de costura criativa, nunca tinha feito nada. Aí, no finalzinho de 2018, minha mãe faleceu, em outubro. Em novembro, eu comprei minha máquina industrial. Aí eu arrebentei mesmo, eu falei, não é isso que eu vou fazer. O Arthur não se deu muito bem na creche, então precisei ficar com ele em casa. Não dava para eu dar aula de música com o bebê em casa, porque e eu nem sabia que ele era autista até então, tá, gente? Não dava para lecionar com criança pequena, então o que eu fiz? Eu fiquei com 3 alunas que elas estavam próximas de se formar e fiquei trabalhando na costura criativa. Investi na máquina industrial, parcelei em várias vezes e fui trabalhando, gente. E naquela época, aí o negócio bombou. Eu trabalhava, gente, manhã, tarde, noite e madrugada. Quantas vezes que eu fiquei de madrugada nessa máquina de costura? Porque comecei a crescer na cidade, assim, o pessoal queria um presente, queria alguma coisa, Isla, você faz, e a gente não sabe organizar direito a agenda, né? Pegava um monte de encomenda e aí para dar conta com um bebê pequeno. Gente, que sufoco. Foi aí que, aí passou, né? 2018, 2019, comecei nos cursos. Aí minha mentalidade começou a mudar a respeito de cursos. Comecei a fazer curso na parte de costura criativa. Então, primeira professora que foi, assim, que eu fiz curso foi a Águida Yossan. Comecei com ela, fiz vários cursos dela e comecei a pôr a cara aqui no Instagram. Ai, gente do céu, aí essa é a parte mais cômica, né, da minha história. Gente, sem estratégia nenhuma, sem ideia nenhuma. Olha, eu chegava aqui, contava caos. Gente, quem é das antigas aguentou cada coisa, mas cada coisa que eu falava, e vinha aqui e mostrava os meninos. E olha, gente, era comédia aqui. Não tinha estratégia, eu só fazia por fazer. Fiz as aulas, tudo direitinho, mas era aquela época que era assim... Gente, vocês têm que aparecer, vocês têm que fazer stories, nananã. Mas assim, tem que aparecer com estratégia, né, gente? Mostrar o produto, olha que lindo meu produto, tal. O valor tal, nananã. Não, gente, eu fui sem estratégia mesmo, só com a cara e a coragem. Aí em 2020, acho que foi 2020, eu fiz uma mentoria com a Fabiana da Santa Bagunça, que é minha parceira hoje, que eu sempre falo dela. A Fabi abriu uma mentoria, ali eu fui entender. Fiquei brava no começo. Porque ela puxou a orelha mesmo, sabe? Olha, você tem que fazer isso, né? No começo fiquei brava. O Instagram é meu, eu faço o que eu quero. Depois a gente vai entendendo, né? Que não é de qualquer jeito, gente. Não é de qualquer jeito as coisas aqui no Instagram. Mas ela foi eu considero que foi, e sempre será minha mentora. Tenho uma gratidão muito grande. Depois que a ficha caiu, né, entendi o que é, né, o trabalho aqui na rede social. A gente tem que saber, né, lidar, saber as palavras, né, gente? Então, é bem, assim, complicado. Mas, enfim, o ano que eu tive a minha primeira venda no Instagram, isso eu acho que é importante falar para vocês terem ideia, que eu comecei a trabalhar com artesanal mesmo, firme, em 2012, né? Pegando encomendas, tudo mais. Sabe quando que eu tive a minha primeira encomenda de uma pessoa, assim, que apareceu aqui no Instagram? 2020. Então, em 2020, em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia, foi a minha primeira venda de uma pessoa que chegou aqui de paraquedas e falou, olha, eu quero encomendar. Na época eu tinha feito a maleta Wave, da Vivi De Gaspari. E foi a Vivi que recomendou essa cliente, a Juliana, de São Paulo. Minha primeira cliente. Ai, gente, que responsabilidade. Meu Deus, e aí? Pra cotar frete, né? Como que faz e tudo. Então, assim, eu tenho ela, assim, gravada e dentro do meu coração. Aliás, todas as minhas clientes, todas estão dentro do meu coração. Eu tenho uma gratidão muito grande, gente, por elas, porque elas que me ajudam a pôr, ajuda eu e meu marido a pôr o pão dentro de casa, né? O pão de cada dia na nossa mesa.
Mas a Juliana foi a minha primeira cliente aqui na internet, gente. Eu fiquei muito, nossa, muito honrada. E fui crescendo. Aí comecei a pegar encomendas aqui na internet. Então, vocês veem como que demora a trajetória, né? Não é da noite pro dia, gente. Não é da noite pro dia. É devagarzinho, a gente vai galgando degrau por degrau. Às vezes a gente tem na mente assim, eu vou comprar um curso e esse curso vai ser a virada de chave. E eu vou vender, vou bombar e etc. E não é assim. É muito lentamente, né? Então, foi só em 2020 que eu consegui a minha primeira venda na internet e começou dali, gente, vai divulgando, uma fala para outra, e é isso, sabe? Que a gente vai fazendo a gente crescer. O que aconteceu? O Arthur, quando ele nasceu, ele, assim, para mim era um bebê normal, eu nunca tinha visto os traços, ele tinha, assim, atraso na fala, eu falei, gente, mas que menino, né? Ele não fala, que coisa. E eu reclamava com o pediatra, doutor, meu menino não fala. Ah, menino é assim mesmo. Ah, não, eles atrasam pra falar. E eu achando muito estranho. O Arthur tinha 3 anos e meio e ele não fazia frases. Ele malemar falava papai, mamãe, ele me chamava de iaiá, iê, às vezes. Eu falei, gente, que estranho. Até essa minha amiga que tá aqui, a Larissa, ela fala assim, amiga, vai ver, né, vai ver. Ela acho que já tinha percebido alguma coisa, alguns traços, mas, gente, é muito difícil uma pessoa chegar em você e falar assim, olha, eu acho que o seu filho é autista. É difícil, né, é um tapa na cara, né. Enfim, fui atrás, gente, fui atrás, e aí a fono... a primeira pessoa que me falou dos traços dele autístico foi uma fono, muito conceituada aqui na cidade. Falou, olha, eu percebo traços autísticos, mas eu não dou diagnóstico, você tem que ir atrás, para você saber, né, o que ao certo, né. E eu não tinha percebido, gente. O Arthur, ele enfileirava as coisas, ele brincava com rodinha, ele tinha flap. Eu achava que era dele, assim, que era alegria, e ele ficava pulando e fazendo flap. Não sabia que era traços do autismo. E aí, gente, mudou a minha vida. Mudou, de cabeça para baixo. Por quê? Eu era uma pessoa, assim, que eu tinha muita encomenda. Tenho até hoje, tá, gente? Graças a Deus. Mas eu tinha muita encomenda, assim, que a minha agenda sempre cheia, sempre cheia. E, de uma hora para outra, eu tive que parar a minha agenda e ir atrás do Arthur, das avaliações para poder entrar, e aí fez o diagnóstico e deu que era autismo, e começar as terapias. E no começo foi bem intensivo, as terapias dele foram assim, de 8 a 12 sessões por semana. Então eu tive que parar minha agenda. Aquela pessoa que trabalhava de manhã, tarde, noite e madrugada, teve que parar, ficar ali na sala de espera, 3 horas, geralmente era base de 3 horas que eu ficava ali. Gente do céu, vocês imaginam. Vocês estão me vendo aqui? Eu sou essa pessoa, eu sou aceleradinha. Eu transmito paz, né? Todo mundo fala assim, Isla, a gente ouve você, a sua voz transmite paz. Eu falo, que engraçado, é porque eu sou tão acelerada, gente. Eu sou aceleradinha. E aí, ali parada naquela sala de espera, foi onde que caiu tudo a ficha, sabe? Eu não tava cuidando de mim como mãe, como pessoa, não tava olhando pra mim. Só ali na lida, na casa, nos filhos, nas encomendas. Eu, gente, tinha um problema muito sério, que até hoje eu luto com ele, que eu me fecho na bolha do artesanato aqui, na bolha do meu ateliê, e é difícil de eu sair. Então, eu entro, eu tenho horário para entrar no ateliê, mas para sair, às vezes, gente, na época, era 9, 10 horas da noite, eu tava na máquina de costura, eu não tinha feito janta, meu marido com fome, meus filhos com fome, meu filho, né, mais velho com fome, e eu ali na bolha, sabe? Ah, não, mas é só mais 3 pontinhos, ah, mas é só mais um pouquinho, eu vou terminar. E não é assim, gente, o artesanal é tudo com cuidado, né? E Deus permitiu isso na minha vida. Eu falo que o autismo do Arthur foi uma permissão de Deus para eu me olhar para mim, para olhar minha vida, né? O que eu tô fazendo e mudar,
né? Ter a oportunidade, a chance de mudar. Aprendo muito com o Arthur, gente, vocês não têm ideia como que eu aprendo com o Heitor também. O Heitor é maravilhoso, mas com o Arthur, né? A questão do autismo, tudo eu aprendo muito com ele. E aí que me veio a ideia de gravar uma aula para ajudar nas terapias, porque meu orçamento, gente, caiu drasticamente, porque eu já não tinha mais tempo para me dedicar na costura, né? Tanto tempo, e meu orçamento caiu. Na época, marido ficou desempregado de novo. Foi assim uma época bem puxada, gente. Ele me ajudou muito. Na época das máscaras, ele era meu entregador. A época das máscaras foi assim surreal, né, gente? Quem fez máscara vai falar aí pra mim que foi surreal, né? A gente fez muita máscara, graças a Deus. Entrou um dinheirinho bom nessa época. E depois foi onde que eu fui me diminuindo o ritmo, sabe, gente? Fui diminuindo, fui vendo. Nossa, olha, o que eu tô fazendo comigo? Sobrepeso, sabe? Aquele esgotamento, aquela coisa. Foi onde que Deus permitiu. E aí eu fiz o projetinho, a aula da carteira Ana, foi minha primeira aula. Gente, na época eu tinha feito amizade com a Lu, pet da Lu, Luciana Angarten, e ela me ajudou pra caramba. A Fabi da Santa Bagunça também ajudou, divulgou nos stories, falou. Muita gente chegou até mim por conta da Lu. Eu conheci a Lu, assim, logo que eu comprei a máquina industrial, ela comprou também. E aí a gente começou a trocar figurinha, assim, no direct, né, do Instagram. Em tal coisa, né, da máquina, tal. E nós compramos junto, né, a máquina e tal, e trocamos muitas ideias e ficamos assim, conversamos bastante tempo. Hoje em dia, coitada, a vida dela é muito corrida, a minha também, a gente acaba não se trocando mensagem todo dia, né? Mas ela foi muito importante pra mim, gente, nessa época. Quando eu lancei esse projetinho da carteirana, simplesinho, gente, ainda não consegui regravar ele, preciso, né, ir lá regravar, porque eu fiz num celular bem velhinho, a qualidade, assim, sabe, só Deus sabe de tudo, mas era para ajudar nos nossos custos, né, muita gente me ajudou naquela época, gente, não dá para eu falar os nomes, porque eu posso esquecer de alguém, mas muita gente me ajudou, sabe? Isla, vou te mandar um valor aí que é pra te ajudar aí nas terapias. Eu sei que vai ser puxado. E é puxado, gente. É uns boletão, assim. Aqueles boletão que você se incentiva a trabalhar, assim, sabe? Você bota ele ali do lado e fala assim, eu vou trabalhar porque eu tenho que arcar aqui com esse boleto. E é assim, gente, a vida da gente. Depois, em 2023, eu fiz o canal no YouTube. Engraçado que quando eu terminei o processo de coaching em 2018, a Dani, que foi a pessoa que fez o coaching, ela falou assim pra mim, Isla, você podia abrir um canal no YouTube, você tem facilidade de explicar as coisas pras pessoas e tal. Mas eu falei, não, imagina, eu no YouTube, o que eu vou fazer no YouTube? Essa caipira aqui do interior, o que eu vou fazer no YouTube? E ela falou, não, você tem potencial, vai, abre. E eu não abri, gente. Eu tive muito medo, tenho até hoje, muito medo dos haters, sabe? Muito medo, porque eu sou simples, gente. Eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Eu não falo meu português correto, eu erro nos português da vida, eu falo umas coisas assim meio atrapalhada, enfim, eu sou essa pessoa. E eu tinha muito medo de entrar no YouTube e eu via muitos comentários maldosos nas outras artesãs que eram grandes, né? O povo, sabe, comenta as coisas assim, acha que você tem que ter a obrigação de responder. Eu acho assim que é muito complicado, né, gente? Essa questão da parte das redes sociais. As pessoas perderam, tem algumas pessoas que perderam o limite de, sabe, o que tem que escrever, o que você tem que medir suas palavras, né, para escrever. Enfim, eu ficava com muito medo. Mas foi uma forma que eu pensei, não, se eu conseguir entrar no YouTube e conseguir monetizar, vai ser um dinheirinho que vai entrar lá de vez em quando e vai ajudar nas terapias do Arthur. Meu marido aqui, ó, na minha orelha, entra no YouTube, você tem potencial, entra no YouTube. Ele mais do que eu, querendo que eu fizesse o canal. Aí entrei, gente, comecei os vídeos lá no YouTube e eu lembro que, assim, os últimos meses foi muito puxada pra dar
as 4.000 horas para monetizar o canal. Gente, que sufoco! E eu pedi aqui, quantas meninas me ajudaram, quantas meninas, hein? Eu tô vendo aqui a Janete acabou de entrar, ela colocava o celular do marido dela pra tocar lá, gente. Botava eu lá no celular do esposo. Meninas que me mandavam foto de 5 celulares, assim, ó, tudo conectado na isla. Gente, eu não tenho palavra para agradecer o que vocês fizeram por mim. Eu não tenho palavras para agradecer, sabe? Essa bondade de vocês. Enfim, monetizei o canal. É um dinheirinho que vem assim, picado, sabe, gente? A gente tem uma impressão, fala assim, YouTube, né? Uau, vou ganhar em dólares, né? Ô dinheirinho puxado, sofrido, suado, meu Deus do céu, mas tá bom. Vai entrando devagarzinho, né, gente? E daí pra frente, eu fui me administrando, gente. A minha vida é assim. A parte da manhã, eu tô com o Arthur nas terapias. Quando eu volto, faço alguma coisinha da casa, um servicinho da casa. Faço tudo picado, gente. Não tem o dia da faxina. Hoje é o dia da faxina. Não, é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. E depois... mas aí chega no terceiro dia, o cômodo lá da frente tá sujo já de novo. Enfim, gente, é o que dá pra fazer. Aí na parte da tarde é pauleira no ateliê. Então eu vou produzir as peças, as encomendas das minhas clientes. Eu tento intercalar aí com pronta entrega. Quando uma cliente pede lá uma peça, eu tento fazer 2 para poder ter ali na pronta entrega. E dessa forma que eu vou me dividindo. Quando chegou o final do ano passado, 2024, a Fabi lá fazendo a campanha dela do Dia dos Professores, ela fez um kit de caneta, não tenho nenhuma aqui. É tipo essa caneta aqui, né? Só que era do Dia dos Professores, toda caprichosinha, assim, com os detalhezinhos. Aí eu falei, nossa, eu vou comprar, porque tá difícil pra eu ficar produzindo, eu vou comprar essa caneta e eu vou fazer uns encartes no computador pra vender. Eu falei, quer saber? Eu vou abrir a oportunidade para as minhas amigas artesãs que estão aqui sempre seguindo. Vou fazer os encartes para embalagem. Comecei com a de caneta, gente. Aí tive a ideia de fazer a embalagem pro chaveiro. Gente, que bênção. Olha só, para vocês verem, olha o mistério e como que Deus ele trabalha na nossa vida. Eu aprendi um conhecimento raso, gente, no CorelDRAW lá com 14 anos. Lá na frente da casa da minha mãe, na gráfica que tinha de frente de casa. Eu tô usando esse conhecimento agora. Então, olha como que é incrível as coisas, né? Como que Deus, ele prepara a gente lá atrás, ensina, a minha filha vai aprender isso aqui, porque lá na frente ela vai precisar. E foi assim, gente, comecei a fazer os encartes e eu tô aqui, de vez em quando tô lançando um encarte novo aí, né? Tem o encarte do chaveiro, o encarte do porta-terço, enfim. Foi o que Deus iluminou e ajuda, porque é uma vendinha assim, que eu tenho um trabalhão, gente, não é coisinha rápida não. Um trabalhão no computador ali, só que o arquivo ficou pronto, eu consigo replicar, vender 5, 10, 15, né? É um trabalho que eu vendo várias cópias, né? Então, é uma coisa que tem, assim, super dado certo. E as meninas que compram os encartes, agora eu não consigo mais entregar minha peça sem um encarte. Glória a Deus! Eu também não consigo. E assim, gente, a gente vai se virando, né? Esses dias eu acordei um pouquinho mais cedo para poder fazer, né, os encartes e tudo. Então, é dessa forma que a gente vai se virando, né? Então, às vezes tem alguém aí desanimado, né? Mas eu não consigo. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. As coisas não caem do alto assim, num piscar de olho. Não é porque você vai comprar um curso que você vai, no outro dia, tá bombando de vender. É muito passinho, sabe? Pra vocês verem, desde 2012 que eu tô, né, galgando um degrauzinho por vez. Vocês estão me conhecendo agora por conta do vídeo. Até eu vi que nas perguntinhas que eu coloquei na caixinha de pergunta, eu falei assim, mas que vídeo que viralizou? É o vídeo do chaveiro, que tem um zíper assim, aquele vídeo viralizou. Então, coitada, a Fabi se matou lá de trabalhar para produzir os cursores, né? E eu aqui recebi muita gente nova no meu perfil. Por isso que eu tô fazendo essa live, gente. Eu não sou muito de live.
Mas tô aqui fazendo essa live para contar um pouquinho da minha história para vocês, porque é mais fácil assim, né? A gente vai interagindo. Então, uma das perguntas era: qual vídeo que viralizou? Foi esse, gente, o vídeo do chaveiro de zíper. E teve muita visualização. E no YouTube também, o trabalho tá indo lá de formiguinha, né? Então não é assim da noite pro dia que a gente começa assim a ter muitas encomendas, né? Ou no caso do YouTube, né? Não é da noite pro dia que eu vou bombar lá e vou ter um monte de... É devagarzinho, né, gente? Então, essa é a história da Dona Isla. Agora, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que aí eu vou contar um negócio pra vocês, uma novidade. Eu vou ter que voltar aqui, porque tem... Nossa, tem um monte... Gente do céu, vocês comentaram um monte aqui. Eu vou voltar daqui a pouquinho, vocês vão tendo paciência, tá? Que aí eu vou dar uma paradinha aqui, vai ficar meio esquisito, mas é que eu vou voltar pra ver os comentários. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Pessoa que tá a cara da riqueza. Quem quiser me conhecer pessoalmente... Anuncio a vocês que estarei na Mega Artesanal, patrocinada pela Santa Bagunça, no sábado e domingo, primeiro e segundo dia de feira. Estarei lá na Mega Artesanal. Ai, gente do céu, pensa na pessoa que tá ansiosa. Eu tô ansiosa, gente, já desde o dia que ela me convidou. E eu tava muito assim, Senhor, eu só vou se o Arthur conseguir fazer... A dificuldade que ele estava tendo, para quem não sabe, esse mês agora, 2 meses atrás, o Arthur conseguiu sair das fraldas. É uma criança de 8 anos que ainda fazia o número 2 na fralda. E eu tava muito triste, gente. Eu falava assim, meu Deus, o que acontece que esse menino não consegue? A gente trabalhando tanto com ele... TO, psicóloga. Gente, vocês não imaginam o tanto que a gente trabalhou com ele, conversando, prometendo as coisas e tal, mas chegou o tempo dele, né? E eu tava muito presa nisso. Falei, oh meu Deus do céu, como que eu vou ir pra São Paulo, ficar longe dele, né? E ele nessa situação, tudo. Meu marido cuida, gente, sabe? Fazer, mas era uma coisa assim que eu queria, sabe? Uma confirmação. E Deus, ele presenteou a gente aqui com essa alegria. E aí eu falei, não, eu vou. Então, confirmei com a Fabi e estarei na Mega Artesanal no sábado e no domingo, que é o primeiro e o segundo dia, no stand da também minha parceira Pet da Rê. Então, a Fabi estará lá com a Pet da Rê, Santa Bagunça, Pet da Rê. Tem mais uma companheira, que eu esqueci o nome agora. E estarão lá na Mega Artesanal. E eu estarei lá a convite da patrocinada, cara da riqueza, pela Fabiana da Santa Bagunça. Então, para vocês que quiserem me conhecer, vão lá. Nos 2 dias mais bombásticos, imagina essa caipira aqui do interior. Gente, eu já tô perdendo noite de sono. Esses dias não, mas teve umas noites que eu perdi o sono, gente. Falei, gente, faz tantos anos que eu não vou pra São Paulo. Eu nasci aí em São Paulo, gente, mas faz muitos anos que eu não vou pra São Paulo, porque... a vida da gente, né? A última vez que eu estive em São Paulo, eu tava grávida do Heitor. O Heitor tá com 14 anos, vai fazer 15. E estarei aí de novo em São Paulo, terra da garoa. Bom, agora... gente, agora eu vou voltar aqui os comentários, porque tem muito comentário aqui, gente. E como eu falei pra vocês, né? A minha mente, gente, eu tenho um pensamento muito acelerado. Então, se eu ficar olhando aqui nos comentários, eu perco tudo o fio da meada aqui. Então, eu vou voltar... Nossa, gente, vocês comentou demais. Vocês comentaram demais, gente. Onde que eu vou achar o primeiro comentário aqui? Jesus, José Maria. Tem... Nossa, deixa eu ver aqui. Bom dia pra todo mundo, tá? Eu não vou poder falar o nome de todo mundo porque tem bastante gente aqui. Ai, Jesus amado. Deixa eu ver aqui. Pra quem falou que chegou atrasado, gente, vai ficar
vai ficar salvo, tá bom? A live, fiquem tranquilos. Gente, não tô conseguindo ver os comentários de vocês. Ai, que dó. Peraí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se você mandou alguma pergunta e eu não... Qualquer coisa vocês me mandam. Deixa eu ver, cara da riqueza. Isla, não perca um story seu, a Liliana falou. Gi, bom dia, amiga linda. Ei, Gi, nós estamos juntos faz tempo, hein? Ateliê Liloca. Que pena que não vou poder assistir toda vivo. Não, fica tranquila, amiga. Vai estar gravado aqui. Eu espero que eu consiga deixar gravado, mas vai ficar assim. Se Deus quiser, eu vou conseguir. E vou colocar lá no YouTube também. Essas paradinhas aqui, gente, eu sei que deve ser super chato. Quem estiver assistindo gravado aí, vai me desculpando, mas é bem chatinho, né? Essas paradinhas. Ó, minhas amigas, tudo aí. Pretinha Carioca, cheguei! Ei, Pretinha, será que nós vamos se encontrar na feira? Vamos lá. Várias meninas me deram bom dia aqui. Bom dia pra vocês, meninas. Desculpa eu não ter respondido vocês. É que a minha... Ah, Euzi, virei sua fã. Euzi é a minha... É minha seguidora número 1 do canal, tá, gente? O vídeo cai lá no canal, ela já... Tum, já tá lá. Comenta. Ei! Aí ela me conheceu através da Lu. É isso aí. Ai, gente, tá balançando um pouquinho, né, o celular. Desculpem aí, por favor, que a pessoa que não tenho muitos esquemas aqui com a live. Eu acho que teve alguém que comentou que não tinha som, mas às vezes é no celular de vocês, né? Porque outras pessoas foram comentando aqui. Bom, gente. Nossa, muito comentário, não vou conseguir responder. Deixa eu tentar voltar lá nos finalmente. Ai, que pena que eu não consegui olhar tudo. É assim, gente, eu sou bem... o pensamento bem acelerado. Acho que da agora pra frente eu consigo olhar nos comentários, qualquer coisa vocês vão me falando. Tem uma pergunta aqui, né? Deixa eu clicar. Gente, eu não tenho costume aqui de... Ah, a amiga falou que a Mega é tudo de bom. Eu não tenho costume com live, tá? Então, peço desculpa aí pra vocês, porque pra mim é tudo novidade isso aqui, gente. Eu tô mais acostumada com os stories, né? Mas é isso. Das minhas perguntinhas que eu, né, perguntei, que eu deixei a caixinha de pergunta lá, eu vi que várias meninas me fizeram perguntas técnicas. Então, eu vou respondendo nos stories durante a semana, tá bom? Perguntinhas mais, assim, técnicas, né? E a Cristina me perguntou como que eu conheci a Lu. E se eu conheço pessoalmente a Pet da Lu. Não conheço pessoalmente, gente. Eu vou, se Deus quiser, e ela tiver na feira, né? No sábado e no domingo, vou conhecê-la lá. E a Vivi de Gasperi já confirmou, vou conhecê-la. Então, vou ficar muito feliz. Que é uma pessoa, assim, que eu amo, sabe, gente? Eu sigo muito tempo. E... Bom, é isso, gente. Eu acho que falei bastante. Olha, 10h23 já tá dando 1 hora de live. Eu agradeço a presença de todas vocês. Eu vim falar um pouquinho, né? Contar um pouquinho dessa trajetória da Dona Isla aqui. Essa pessoinha que... Essa caipira do interior. Vim contar um pouquinho pra vocês. Eu espero que eu consegui passar alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado da live. A Dani tá falando aqui, vlog, por favor, Isla. Tá, eu não sei, Dani, se eu vou conseguir, porque o sábado e o domingo são os dias mais bombásticos da feira, né? E ninguém tem tempo de ficar pegando celular lá. Eu vou tentar. Vou fazer já um salva-celular pra deixar pendurado aqui no pescoço. E vou tentar, né, gente? Tentar ir, sim. Obrigada, viu? A Carmen lá, viu? Muito inspiradora. Obrigada, Carmen. A Marilda conheceu eu através da Luciana, isso aí. Liliana, te conheci através do YouTube. Ah, que legal! Quando eu estava procurando um vídeo de porta-alicate, achei o seu vídeo. Desde então comecei a te seguir lá no Instagram. Ai, obrigada, me acompanha diariamente. Oh, obrigada. A minha prima, Pri, te amo! A Pri também. Pri, ó, coleção pra você. A Prizinha, minha priminha, lá de Birigui.
A Cláudia do interior também, minha vizinha. Amém, Cláudia. Deus abençoe você também. Deus abençoe todos vocês que participaram aqui. Uma última coisa que eu queria falar pra vocês é que eu acho que futuramente, gente, eu vou abrir assim uma oportunidade, não agora, tá? Agora eu preciso ainda amadurecer a ideia, mas eu vou abrir uma oportunidade de fazer uma consultoria, porque tem muita gente com muitas dúvidas, inclusive nas minhas perguntas técnicas. Ô, Janete, você também é muito especial, viu, minha amiga? Obrigada. Ela põe as florzinhas roxas, que ela sabe que eu gosto de roxo. Então, gente, eu tô com um pensamento, assim, de abrir uma oportunidade de consultoria. Eu tenho muita facilidade nessa questão de organização, né? Muitas perguntas que vieram na caixinha de perguntas eram assim, como você se divide com o tempo, com casa, com filho, com encomenda? E é uma coisa, assim, que pra mim é muito óbvia, né? Mas eu acredito que muitas pessoas têm essa dificuldade de se organizar, né? Então, eu tenho essa intenção, gente, mais pra frente, não sei. Ainda preciso amadurecer a ideia. Eu já tive uma aluna cobaia, que é a Cláudia, minha amiga lá do ateliê do Seu Jeito, o nome do ateliê dela. E deu super certo com a Cláudia, gente. Ela foi, assim, maravilhosa, colocou tudo em ordem. A Pretinha, vou de salto alto pra te abraçar. Vem sim, amiga, mas nós abaixa. Eu sou grandona, gente. Nós abaixa. Ah lá ela lá. Você é perfeita nisso. Ah, acabei de falar de você, Cláudia. Pois é, ela já é a primeira. Ela falou aqui, já sou a primeira. Você já foi a primeira, amiga. Ela foi a minha primeira pessoa que eu consegui abrir essa questão da organização. Ó, a Vitória tá comentando, eu preciso muito dessa organização. Gente, é uma coisa que todo mundo precisa, né? Sabe outra coisa também que veio muito na minha pergunta, na minha caixinha? Respeito de precificação. É uma coisa que é tão jamais, né? Então, logo vou fazer um videozinho também no YouTube sobre precificação. Mas eu tenho muita intenção de trabalhar essa parte, gente, de consultoria, porque é uma parte que ajuda bastante vocês, né? Vai ajudar a gente aqui e vai ajudar vocês. Então, às vezes uma pessoa do lado de fora consegue ver melhor alguns detalhes da vida de vocês, né? Ali. Então, é bem legal. A conversa que eu tive com a Cláudia foi, assim, muito legal. A gente vai se organizando. Ah lá, Gi, cadê o vídeo? Ô, Gi, calma aí. O vídeo da precificação. Calma aí, Gi. Eu sou uma só. Você tem algum vídeo falando sobre parceria? Não tenho vídeo sobre parceria. Gente, eu esqueci de falar das minhas parceiras, né? Depois que eu entrei no canal, gente, a minha primeira parceira e pessoa que me apoiou muito, que me apoia, que é a Fabi da Santa Bagunça, né? Depois dela veio a Pet da Rê, muito querida, me apoiando também com as etiquetas. E a Santa Bagunça, gente, os cursor maravilhoso. Quando você começa a usar, já era, tá? Ó, tô com os cursorzinhos aqui na máquina da Santa Bagunça, ó, as farmacinhas. Não, é um caminho sem volta, tá? Boa tarde pra nós. E Pet da Rê com as etiquetas maravilhosas. E depois a minha outra parceira, a Retalhos da Rosânia, que, gente do céu, a Rosânia, ela mudou assim, ó, as minhas encomendas da água pro vinho, porque os tecidinhos religiosos, gente, fazem um sucesso, vocês não, olha, vocês fazem ideia, né? E eu que não fazia. Boa tarde pra mim, de novo. Os tecidos são maravilhosos. A Silvia falando, você me inspira muito, ando meio perdida. Ô, minha amiga, nós vamos se achar. A Elzia, eu amo os cursores da Fabi. Minha filha, é um caminho sem volta. A Betinha, verdade, tô usando os cursores de capivara. Larissa, quem diria que eu usaria cursor... Ah, vai jogar na minha cara ao vivo? Quem diria que eu usaria cursor bonito? Gente, eu só usava os cursorzinhos... Aqueles baratinhos, sabe? De 30 centavos, 50 centavos que você compra. Aqueles cursorzinhos. E ela que buzinava na minha orelha. Ai, tem que pôr um cursor mais bonito, né? Pra sua peça ficar mais apresentável. Eu, né? Vou ficar gastando com cursor, não. Ai, toma. Ao vivo ainda, ela me
me deu o tom ao vivo, né? Ah lá, a Rosane entrou, gente. Rosânia, ó, por causa de você, meu giro aqui do ateliê mudou demais, gente. Muito, muito, muito. Bom, gente, eu vou já encerrar essa live, eu já falei bastante. Olha, 1 hora de live. Obrigada por tudo. Rosânia, fica tranquila, eu vou deixar gravado. Depois, se você estiver trabalhando aí no seu servicinho, bota a live pra ouvir. Não precisa nem olhar pra minha cara, porque não tem nada de explicação aqui, não tem nenhum conteúdo. É só conversa mesmo. Então tá bom, gente, ó. Vou encerrar aqui a live, tô até cansada, falo demais, olha, até cansada. Quero agradecer a presença de todas vocês. Me desculpa quem eu não li o comentário, queria muito ter lido todos os comentários, mas eu sou muito acelerada, gente, né? Enfim, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer quem tá assistindo aí no gravado, muito obrigada também. Quem estiver assistindo no YouTube, muito obrigada. Vem pra cá pro Insta, que o Insta eu movimento mais do que o YouTube, tá bom? E a Silvia, eu já fiz 3 pedidos com a Rosana. É isso aí, amiga. Faz pedido mesmo. E vamos vender, né? Não é só deixar esses tecidos dobradinhos lá, não. Vamos, ó, fazer peça e vender, tá bom, meninas? Um beijo pra vocês, um bom domingo. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.